Aí sim, minha galera abençoada, John Olocke na voz. E hoje a gente vai abrir uma das páginas mais sombrias, mais bizarras e mais assustadoras de todo o Velho Testamento. É uma história que parece roteiro de filme de terror, com direito à sessão espírita, fantasma de profeta e uma sentença de morte vinda do além. Hoje a gente vai desenrolar a fita da feiticeira que ressuscitou um profeta e o rei se borrou de medo. A gente vai ver a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, no fundo do poço do desespero, apelando para o ocultismo para tentar conseguir uma resposta de Deus. Se você tá pronto para essa história de desobediência, medo e as consequências de mexer com o que não deve, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje vai te deixar de cabelo em pé. Bora nessa! Pra gente entender por que um rei de Israel foi parar num centro de macumba, a gente precisa sacar o contexto da treta. A gente tá lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. O rei Saul tá no seu pior momento. A vida dele virou um caos total por causa da sua desobediência a Deus. Deus tinha virado as costas para ele. O profeta Samuel, que era o seu conselheiro espiritual, já tinha morrido. E a Bíblia diz que Saul consultava ao Senhor. Mas Deus não lhe respondia mais, nem por sonhos, nem pelo Urim, um tipo de sorteio sagrado que os sacerdotes usavam, nem por profetas. Deus tinha colocado o rei no modo silencioso, quebrada sinistra de abandono. Davi, o queridinho, estava bombando. Enquanto Saul estava em decadência, Davi, o cara que Deus já tinha escolhido para ser o próximo rei, estava cada vez mais forte e popular. A inveja e o ciúme estavam comendo Saul por dentro. O inimigo estava na porta. Para fechar o caixão, o exército dos filisteus, os inimigos mortais de Israel, se juntou para uma batalha gigante. Saul olhou para o tamanho do exército inimigo e a Bíblia diz que temeu e estremeceu muito o seu coração. Saul estava sozinho, com medo, sem direção de Deus e com um exército gigantesco vindo para cima dele. Ele estava no fundo do poço do desespero. E o que uma pessoa desesperada e sem Deus faz? A pior besteira possível. Ele apela para o lado sombrio. E a ironia do destino é pesada. O próprio Saul, no começo do seu reinado, tinha baixado um decreto expulsando todos os médiuns e feiticeiros de Israel, obedecendo à lei de Deus. Mas agora, no desespero, ele mesmo vai procurar o que ele tinha proibido. Isso aqui é ouro, anota aí. A hipocrisia e o desespero andam de mãos dadas. Quando a gente abandona a Deus, a gente acaba voltando para a lama que a gente mesmo tentou limpar um dia. Saul vira para os seus servos e diz: aí galera, na moral, achem para mim uma mulher que tenha um espírito de necromante, que fala com mortos, para eu ir lá trocar uma ideia com ela. E os servos que sabiam das coisas disseram: chefe, tem uma lá em Endor. Saul então arma um plano digno de filme de espionagem. Ele se disfarça, tira as roupas de rei, coloca umas roupas de plebeu e vai de noite, escondido, com 2 parças, até a casa da feiticeira. Imagina a cena! O rei da nação, que deveria ser o exemplo de santidade, batendo na porta de uma macumbeira na calada da noite, todo encapuzado para não ser reconhecido. Ele chega para a mulher e manda o papo reto: peço-te que me adivinhes pelo espírito de um morto e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher, que não era boba, fica com medo. Aí, meu parceiro, você tá ligado que o rei Saul mandou cortar a cabeça de todo mundo que faz esse tipo de serviço, né? Você quer me armar uma cilada para me entregar? E o Saul, na maior cara de pau, jura pelo nome do Senhor: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Pá, o cara tava usando o nome de Deus para justificar um ato de feitiçaria que o próprio Deus abominava? O nível de decadência era total! A mulher convencida pergunta: beleza, quem você quer que eu faça subir? E Saul responde: faze-me subir Samuel. Ele queria ouvir a voz do único homem que um dia lhe falou a verdade de Deus. E aí, meu parceiro, a parada fica sinistra. A mulher começa o ritual dela, mas de repente ela vê alguma coisa que a deixa apavorada. Ela dá um grito e diz pro Saul: por que você me enganou? Tu és Saul! O que aconteceu aqui? Os teólogos debatem até hoje. Alguns acham que ela estava só no truque, mas que Deus, na sua soberania, permitiu que o espírito de Samuel aparecesse de verdade para dar o papo final no Saul. Outros acham que era um demônio disfarçado. Mas pelo que acontece a seguir,
parece que era o Samuel de verdade, com permissão de Deus para aquela missão específica. Saul, mesmo desmascarado, pergunta: "O que você viu?" Ela descreve: "Vejo um Deus, uma figura divina, espectral subindo da terra. Um homem ancião, coberto com uma capa." E Saul entendeu que era Samuel e se inclinou com o rosto em terra. E o fantasma de Samuel já chega na voadora sem paciência: "Por que me inquietaste fazendo-me subir?" Saul, desesperado, desabafa: "Estou muito angustiado, os filisteus estão contra mim, e Deus se desviou de mim e não me responde mais. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer." E a resposta de Samuel é um banho de água fria, uma confirmação de tudo que ele já tinha dito em vida. Não tem conselho novo, não tem plano de batalha, só tem a sentença. "Por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor se tem desviado de ti e se tem feito teu inimigo?" Tipo, a treta é com Deus, não comigo? "O Senhor fez para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo, a Davi." Confirmou que o Davi era o cara. "Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, por isso o Senhor te fez hoje isto. A culpa é da sua desobediência." E a sentença final aterrorizante: "E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus." Quebrada sinistra de profecia. Samuel basicamente disse: "Fim de jogo, Saul. Amanhã você e seus filhos vão morrer na batalha e Israel vai perder, e vocês vêm para o mesmo lugar onde eu estou, o Sheol, o lugar dos mortos." Quando Saul ouviu aquilo, ele caiu estendido no chão e teve grande medo. Ele desmaiou, fraco, porque não tinha comido nada o dia todo. A feiticeira, vendo o estado do rei, ficou com pena. Preparou uma comida para ele, um bezerro cevado, e insistiu para que ele e seus servos comessem, para terem forças para voltar. E eles comeram e se foram naquela mesma noite. E aí, minha galera, que história sombria! Uma das passagens mais debatidas e assustadoras da Bíblia. Ela nos ensina lições duríssimas sobre o perigo do desespero e as consequências da desobediência. O desespero leva a lugares sombrios. Saul, por se sentir abandonado por Deus, procurou respostas no lugar que o próprio Deus proibia. O GPS da vida é a palavra? Esquece! Quando a gente ignora o GPS de Deus, a gente acaba pegando uns atalhos que levam direto pro abismo. Não dá para usar o ocultismo como plano B. Saul queria uma segunda opinião do mundo espiritual porque não gostou do silêncio de Deus. A história mostra que mexer com feitiçaria, necromancia e essas paradas não traz solução, só traz mais condenação e desespero. A palavra de Deus é final! A mensagem que Saul ouviu do além foi exatamente a mesma que ele ouviu do profeta em vida. Não tem atalho, não tem jeitinho. A desobediência tem um preço e a palavra de Deus se cumpre. A história de Saul em Endor é o retrato de um homem que tinha tudo para dar certo, mas que escolheu o caminho do orgulho, da desobediência e finalmente do desespero. E no fim, ele colheu exatamente o que plantou. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que essa atitude desesperada de Saul te ensina sobre como não devemos agir quando Deus está em silêncio? E o perigo de buscar respostas em fontes que a Bíblia condena é algo real hoje em dia? Solta o verbo nos comentários. E se essa fita sinistra te fez refletir e quer continuar desvendando as histórias mais doidas da Bíblia, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, paz!